praticar yoga regula o estresse. Isso aqui já matou um monte de coisa. Já muda a vida. Porque se você consegue administrar o seu estresse, melhorando a sua qualidade de vida, então você tem um sistema imunológico melhor, então você vai adoecer menos. Você consegue dormir melhor, e dormir melhor é fundamental para ter qualidade de vida. Sim. Dormindo melhor, melhora a sua memória, né? Então, aqui a gente já tem alívio do estresse, melhora do sono, melhora da memória, melhora da sua imunidade. Traz tranquilidade, clareza mental. Acho que clareza mental, então, é tão fundamental nesses dias que a gente é bombardeado com tanta coisa e tá todo mundo sendo diagnosticado, vários diagnósticos. E praticar yoga e você conseguir ficar no momento presente, trazer clareza para sua mente, trazer tranquilidade para a mente, né? Tranquilidade para suas emoções. E um sentido também, Lorena, traz pra gente um sentido de propósito, sabe? Porque quando você começa a se conectar com você, com a sua essência e com o todo, isso te traz uma consciência e uma percepção do sentido de estar aqui. Do sentido da vida, que é uma coisa também que a nossa sociedade está cada vez menos sentido, né? Para que a gente está aqui, etc. Enfim. Então, esses são alguns dos benefícios da prática do yoga, que eu pontuaria assim como fundamentais para os dias de hoje. Eu tinha uma pergunta para fazer também para você, é sobre a yoga para as mulheres, né? O que acontece é que nós mulheres temos toda essa variação hormonal, né? Quando a gente entra lá na nossa menarca, começa essa variação hormonal e passa a nossa existência praticamente toda com essa variação hormonal. E a prática do yoga, ela tem uma ação muito efetiva no nosso sistema glandular. Muito. Então, começa pelo sistema nervoso, se a gente fosse dissecar na prática, o primeiro sistema que é afetado e organizado é o sistema nervoso, e logo na sequência, o sistema glandular. Então, afetando esse sistema glandular, trazendo esse equilíbrio, trazendo uma harmonia hormonal, a mulher se sente melhor. Então, a gente tem um impacto, primeiro, assim, na nossa qualidade de vida para a mulher. É claro que o yoga também tem um impacto nos homens, óbvio, né? Eu tô falando da mulher especificamente por causa dessa nossa variação hormonal, por isso que a gente sente mais, por isso que a gente percebe mais, por isso que os resultados também são assim, uau, como assim, né? Como é que eu posso estar desse jeito, se eu não era assim, sabe? Quando eu falo isso para vocês, eu me lembro teve uma época da minha vida que eu não praticava yoga, essas épocas, né, que a gente, filho, menino, tá. E eu comecei a ter TPM muito forte, foi antes da Remanso, inclusive. Comecei a ter TPM, assim, cada mês o negócio era pior, e era uma coisa assim, de eu ficar numa raiva, numa irritação, E aí, um mês desses aí, o meu ex-marido, acho que já percebeu a história, pegou as crianças e saiu. Sabendo que era entrar na TPM. Foi um dia assim, sabe? Que eu me peguei sozinha. E aí, pra quem que eu ia botar aquela raiva toda? Pra mim. Gente, foi uma experiência muito doida. Eu fiquei com tanta raiva de mim. Aí, no dia seguinte, eu menstruei. Aí, tirou, né? Passou. Aí veio o choro. Tira, né? Tira com a mão o trem. Tirou com a mão, eu tive clareza. Aí eu falei, caraca, o que aconteceu ontem? O que foi aquilo? Aí a minha primeira coisa foi procurar um médico, óbvio, né? Fui na gineco, não sei o que, ela pegou, contei pra ela o que aconteceu, ela me passou uma medicação tarja preta, falou, ela ficou preocupada. Porque não é normal, né? Assim, pensamentos assim. Putz, TPM e tal, mas, né? Então, a primeira coisa. E aí, claro que eu não comprei, né? Que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como é que é isso? Peraí, como é que é isso? Não sei o que. E aí eu voltei pro yoga. Na época eu fazia lá na GFU. E aí eu comecei no yoga, no mês seguinte eu menstruei. Senti nada. Sabe o que é nada? Simplesmente a minha menstruação desceu. Não tive irritação, não tive raiva. Isso é uma coisa que eu conto porque eu vivi. Então eu posso falar assim. Gente, não é historinha, parece bonito, mas não é só bonito, é real, é verdadeiro. Fiquei na GFU muitos anos. Eu nem parava, porque eu falava, eu não posso parar de fazer yoga, porque eu não quero voltar a ter aquele tipo de reação, né? Sim. Então você vê o impacto do yoga na mulher.
Nossa, eu É uma preciso coisa começar assim, pra Muito onde? forte. no nosso sistema hormonal é muito efetivo, Muito gente. forte. É muito efetivo. Bom, e aí a gente tem as aulas para mulheres, porque aí a gente pode falar sobre isso, né? A gente leva práticas que trabalham. Tem uma linha, que não é do Kundalini Yoga, mas tem uma linha do Yoga hormonal, Yoga terapia hormonal, que tem muitas coisas parecidas com Kundalini Yoga. Eu já até ouvi gente falando que copiaram, não sei o quê, não sei dizer, mas eu já olhei, já vi assim as práticas, tem muita coisa parecida mesmo. E eu conheço algumas mulheres que têm feito yoga terapia hormonal e também assim, os calorões da menopausa mesmo, uma amiga minha, um tempo atrás, falou pra mim, falou, é só fazer yoga terapia hormonal, acabou o calorão da menopausa, Que acabou. Que bom. Nossa, que legal. Fica a Então, você dica vê. aí, né, gente? Não é? E quantas mulheres precisam, É. não só na menopausa, né? Mas Então você vê, eu tô olhando pro corpo, né? Eu sou fisioterapeuta, essa é a minha formação. Sim. Então eu sempre tenho esse olhar do corpo, do biológico, o que acontece. Uhum. E nós temos muitos, mas muitos estudos publicados. Assim, de um tempo para cá, assim, deu um boom de estudos em todo lugar do planeta, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, dos efeitos do yoga no corpo. Porque dá para mensurar. Hoje a gente tem, né? Dá para mensurar. Uma pessoa vai lá, mede a pressão arterial. Aí faz 3 minutos de respiração lenta e profunda. Aí vai lá, mede a pressão arterial, a pressão baixou. Né? É. Batimentos cardíacos diminuíram. Sim. Então Tanto agora a gente que- tem como mensurar, aí os Sim. estudos estão aí, mostrando muita coisa. Então eu olho sempre para o corpo. Mas tem toda essa parte da subjetividade que também acontece o tempo todo, porque é yoga, está trabalhando com o todo. isso é verdade. Então, como a gente processa as emoções, sabe? As emoções são processadas, material subconsciente limpo. A gente usa muito essa expressão no Kundalini Yoga, limpar material subconsciente. O que é isso? Lembra, é material de trauma e dor. Que fica aqui, que a gente Sim. nem lembra, mas está aqui. Está nas nossas células, está no subconsciente. Isso é processado, sem necessariamente precisar lembrar, ter catarse, nada disso. Que legal. Isso é processado. E aí a gente muda, que eu comentei aqui para vocês. Eu mudei. Uhum. Mas é uma coisa assim, eu mudei. E as pessoas que começam a praticar yoga, eu escuto muito as minhas alunas. Satyananda, aqui, eu mudei. Então, vou dar um exemplo. Como assim eu mudei? Uma situação de constante conflito no trabalho. Sempre quando vem aquela pessoa que chega, é aquele. Você respira, não sei o quê, sempre vai rolar um conflito, porque, enfim, vai rolar. Uhum. E um belo dia, aquela pessoa chegou, aquela coisa que vai, e não rolou. E de você olhar pra dentro e falar, ué, não tá fazendo a menor diferença. Como assim? Ai, que delícia, deve ser ótimo. E aí, é ótimo, mas dá uma estranheza. É. Dá uma estranheza, porque você olha pra dentro e fala, ai, quem sou eu agora? É, porque você tá acostumado da outra forma, né? Cadê aquela parte de mim que respondia, que reagia, mesmo que eu controlasse a onda, né? Mesmo que ninguém soubesse, mas aqui dentro eu sabia. Cadê essa parte de mim? É. Então alguma coisa acontece, alguma coisa mexe. Que coisa é essa? É esse processamento de material subconsciente, processamento de emoção. E isso traz clareza mental, claro, né? Porque se a gente está preso Sim. na emoção, a mente da gente fica meio... Tudo bem que a gente hoje está numa época de mente acelerada, né? A gente tem também um sistema ajudando a coisa acontecer, ficar assim, né? Uhum. Com certeza. Mas, assim, tem uma particularidade da mulher que é de estar atenta com muitas coisas ao mesmo tempo. Mulher tem isso. Hoje já tem aí dizendo que não é bem assim, que a gente não fica atenta ao mesmo tempo. Mas a nossa sensação é essa, né? com certeza. De que a gente tá Ligada pensando em tudo, tudo ao acon- mesmo tempo. Verdade. E aí a gente acaba habituando a nossa mente a ficar assim mesmo. E aí a prática do yoga e da meditação e dos pranayamas ajuda a gente a trazer a nossa mente para um espaço único. É um desafio, é o maior desafio. Não é nem ficar de cabeça para baixo, fazer a postura do arco, sei lá do que, não. É trazer a nossa mente para o aqui e agora. Esse é o maior desafio. E a mente, ela é um instrumento, assim, incrível que o universo nos deu. Ela é infinita, ela é ilimitada, ela é automática, autônoma, Uhum. não tem, assim, nada segura a mente. Então você não precisa dar um comando para ela, assim, mente, vamos agora. Não, é só você pensar num grão de arroz, o resto ela faz sozinha, ela vai embora, ela é automática, autônoma. E aí os indianos, eles têm uma analogia com o macaco.
que a mente da gente é um macaquinho. Ela vai para onde a gente quiser. Se a gente começar agora a pensar no passado, a gente vai para o passado, a gente vai lembrar, e daqui a pouco a gente está vivendo aquelas coisas do passado. Se for para ir para o futuro, fantasiar, ir para outros universos, a gente vai para outros universos. Então também não tem limite para ela. Ela vai para onde ela quiser, automaticamente. Então os indianos falam que é igual um macaquinho. E imagina que você está dirigindo um carro e o macaquinho está aqui do lado. E aí o macaquinho que está aqui do lado pula pro banco de trás, pula pro seu colo, pula pro capô do carro, vai pra frente do carro. E o macaquinho não para, e você está dirigindo o carro, e o macaquinho tá lá. Ok. O problema é quando o macaquinho assume o volante do carro. Que é o que está acontecendo, o que acontece com a gente. O macaco assume o volante do carro. O que vai acontecer, gente? A gente sabe, é um desastre. Está anunciado, né? Então a gente precisa botar o macaco no lugar dele. Ele é um instrumento. Ele tem que ir pro lugar dele. Nós não somos a nossa mente. E aí a meditação leva a gente para esse espaço. Por isso que ajuda em tudo, inclusive, né, na vitória nos nossos projetos. Porque a gente reconhece, peraí, isso aqui não sou eu. Sim. E aí como que a gente faz isso? Respirando. Porque tem duas coisas que dominam a mente. Que na verdade não é dominar. Dominar a mente não é uma palavra correta, mas sim adestrar a mente. Adestrar a mente. Porque ela sempre vai ser do jeito que ela é. Não adianta a gente ficar no romantismo, que a gente, minha mente, fique aqui. Não vai ficar. Então a gente adestra a mente. Nunca, né? E aí a gente adestra a mente com respiração e com canto, ou oração. Tem até uma máxima que diz assim, o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Porque o corpo realmente ele é refém da mente. Sim. Né? Se a gente começar agora a pensar, sei lá, numa lasanha, e pensar numa lasanha suculenta, quase que instantaneamente o corpo da gente responde às glândulas salivares. Eu já Começa- Já estamos aqui respondendo. Então, o corpo, ele responde imediatamente à mente. Isso é muito importante, gente, porque isso, né, dá pra gente ir longe nessa história. E aí a respiração, a mente vai atrás da respiração. Então a gente começa respirando, lento e profundo, respirações alternadas, enfim, tem um gama de pranayamas, de exercícios respiratórios para ir adestrando a mente a ficar aqui no presente, que é o único lugar que ela não quer ficar. Ficar em qualquer lugar, menos no momento Não presente. sossega. Fiz essa volta toda para falar de como que isso é fundamental para as mulheres, né? Sim. Que a gente tem essa... E é muito incrível que você começa a meditar e aí daqui a pouco tem uma parte sua em algum lugar lá no fundo falando alguma coisa. E você fala, de onde é que tá vindo isso aí? Parece que a mente descontra um buraco e começa tenta te levar por aqui, tenta te levar por ali. E a gente reconhece isso e volta para a meditação. E reconhece isso e volta para a meditação. Isso traz paz, né? Traz o que eu falo muito na minha aula, traz uma higienização mental. Gente, pensa como isso é bom. Mamãe, essa mulher que tá com 1000 coisas pensando, 1000 coisas para resolver, 1000 coisas para cuidar. E ela ter, sei lá, 15 minutos de higienização mental, isso não tem preço. Nossa. Não tem preço. Parece que depois tudo fica organizado na mente da gente.